Em 1470, Portugal iniciou o processo de colonização em São Tomé e Príncipe. A ilha de São Tomé foi descoberta em 21 de dezembro de 1470. A Ilha do Príncipe, em 17 de janeiro do ano seguinte. Curiosidade: no final do século XVI, houve levantes dos escravos, provocando instabilidade na ilha de São Tomé, ocasião em que muitos colonos foram para o Brasil. Em 1960, surgiu no país um movimento de independência pela libertação de São Tomé e Príncipe. Em 12 de julho de 1975, o país conquistou a sua independência. O movimento de libertação de São Tomé e Príncipe assumiu o governo como partido único. Só então, em 1990, uma nova Constituição estabeleceu um regime republicano multipartidário, com eleições diretas para presidente, sendo no ano seguinte as primeiras eleições multipartidárias realizadas. São Tomé e Príncipe não possui nenhuma fronteira terrestre e está localizado no Golfo da Guiné. Nos anos de 1990, grandes reservas de petróleo foram descobertas no Golfo da Guiné, próximas a São Tomé e Príncipe. Desde então, algumas potências demonstraram interesses econômicos no país. Agora, vamos falar da sua bandeira. A bandeira de São Tomé e Príncipe foi adotada a 5 de novembro de 1975, com as cores pan-africanas. O triângulo vermelho simboliza a dura luta pela independência. O verde representa a exuberante vegetação das ilhas. O amarelo, as suas riquezas, e especificamente o resultante da produção do cacau. E as duas estrelas negras representam as duas principais ilhas do país, a de São Tomé e a de Príncipe. Interessante, né? Costumes. Culinária são-tomense. A cozinha é baseada em culturas de raízes tropicais. Banana com peixes é a fonte mais comum de proteína. Ensopados de óleo de palma são tradicionais, o prato nacional. Em São Tomé e Príncipe, o calulu constitui uma refeição familiar habitual, sendo também usado em festas religiosas. Pode ser confeccionado com peixe seco e fresco. Crenças religiosas. Há uma profunda e generalizada de um conjunto de crenças espíritas derivadas das religiões africanas, sociedades costeiras. Há um ritual comunitário religioso chamado de jambi, em que um bairro inteiro ou uma vila se reúne para o tambor, dançar. Acreditam que os espíritos dos mortos nunca são desconectados do mundo dos vivos. Medicina. Os curandeiros tradicionais, à base de plantas e massagistas, usam uma combinação de tratamentos com ervas e rituais. Esses profissionais diagnosticam a doença pelos sintomas invisíveis, sentindo o corpo ou o exame da urina. Artes. Dança e teatro são amplamente praticados e apreciados. São realizados por artistas mascarados em trajes coloridos e são acompanhados por tambores, flautas e dançarinos. Músicas. São Tomé e Príncipe sofreu influências das músicas tradicionais africanas e da música portuguesa. Os ritmos mais conhecidos dos são-tomenses são o uçuá e o socopé. Dança. As danças são bem agitadas, realizadas em grupos com o uso de instrumentos, entre outros. Literatura. Poesia é a forma mais desenvolvida da expressão literária. Eventos históricos são muitas vezes objeto da poesia local. A literatura são-tomense mergulha a raízes no século XIX. A primeira obra literária de que se tem conhecimento tem data de 1896, sendo um modesto livrinho de poemas equatoriais. Um dos poetas mais conhecidos é chamado Marcelo da Veiga. Na sua poética, Marcelo dá o sinal da negritude de São Tomé e Príncipe, pela exibição da cor, usos e costumes como diferenciadores etnoculturais em memória vivencial de Marcelo da Veiga.
Esse foi um resumo do país africano, São Tomé e Príncipe. Para saber mais sobre o país, visite o Portal de São Francisco.